Então, irmãos, a gente não consegue às vezes dimensionar a importância que é Deus na nossa vida, porque existe uma engrenagem nesse mundo muito poderosa, que já começou lá no livro de Gênesis, quando Satanás, o dragão, a antiga serpente, enganou Adão e Eva. E de lá para cá, pouca coisa mudou, irmãos. A guerra contra nós continua. Por isso que Deus criou a igreja. Deus não precisa de igreja. Por isso que Deus criou a Bíblia. Deus não precisa de Bíblia. E por que que Deus fez tudo isso? Por que que Deus nos incentiva a orar? Por que que na hora da nossa dificuldade, na hora do problema, a gente clama a Deus, até o ateu pede ajuda para Deus? Por quê? Porque existe um projeto de Deus para o nosso futuro. E essa engrenagem da sociedade, ela é contra esse projeto. Ela não fala desse projeto. A própria religião não fala do projeto de Deus. Ela fala do seu próprio projeto. Tanto que cada religião cria um dogma, né? Cria um caminho. E muitas até dizem que é só aquele caminho que vai levar a Deus. Mas a Bíblia traz o projeto real de Deus para cada ser humano. E você tem que sair do mundo, irmão. Você tem que sair da bolha que eles colocaram você. Não se iluda. Você é produto do meio ambiente. Você é massificado, sim. Você é alienado. As informações deste mundo, da mídia, ela está aí para te alienar, para te massificar. O que eu quero que você entenda, que a vida é sua, o relacionamento com Deus é individual. Quem vai morrer é você, nenhum pastor vai morrer por você. Ninguém poderá te salvar. Ninguém vai te salvar, irmão. A única pessoa que pode te salvar é você. Porque a Bíblia diz que os braços de Deus estão abertos. Jesus fala no livro de Apocalipse, capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Agora, quem tem que abrir a porta? Jesus não falou que ele vai abrir a porta e entrar no seu ministério. Ele não falou que ele vai abrir a porta e entrar na sua casa. Ele não falou que vai abrir a porta e entrar na sua igreja. Jesus deixa claro, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, você tem ouvido a voz de Deus. Muitas pessoas até falam, mas Deus nunca falou comigo. Deus te deu uma Bíblia, irmão. A Bíblia é o próprio Deus falando com a gente. Ou você crê ou você não crê. A Bíblia é a palavra de Deus pela qual Jesus morreu
para que se cumprisse o que está escrito, para mostrar que o que está escrito na Bíblia é seríssimo. Por isso que ele disse lá em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Deus não falou para você entender a Bíblia. Deus não falou para você ficar carregando uma Bíblia. Deus não falou para você ficar escolhendo o que você deve ler na Bíblia. Deus falou claramente para você meditar nesse livro de dia e de noite e falar para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos e para as pessoas. Esse é o tesouro mais importante que existe na terra. Chama-se Bíblia, as Escrituras. Os 66 livros, os 31.105 versículos, que foram escritos por Deus. Deus não criou nenhuma religião, Deus criou a igreja. O homem criou a religião. E a igreja, a Bíblia deixa claro que a igreja é de Deus. A igreja não é minha, não é de ninguém. É de Deus. Você não é chamado para seguir a ninguém. Você é chamado para seguir a palavra de Deus, para conhecer a Bíblia, para ler do primeiro ao último versículo. O resto da sua vida. Às vezes eu encontro com as pessoas falam, não, eu já li a Bíblia todinha, mas a vida dela não mudou em nada. Ou ela é muito dura de coração, muito rebelde, não tem temor a Deus, não dá nenhum valor a essa palavra, ou ela não entendeu que esse livro, você tem que ler ele a sua vida inteira. O dia que Deus te deu ele para você ler. Porque é ele que vai te defender de tudo, inclusive de você. O que é que Jesus falou em João 8,32? Para a igreja, para os escribas, para os fariseus e para os doutores da lei, que já conheciam a Bíblia. O que é que Jesus falou? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberdade de quê, irmãos? Sabe o que eles falaram? Não, nós somos filhos de Abraão, nós somos crentes. Eu sou doutor da lei, eu sou fariseu, eu sou escriba, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou profeta, eu sou livre. Não, irmão. Você é livre quando você aceita o que está escrito na Bíblia e quando você segue a Jesus. Enquanto você seguir ao homem, enquanto você seguir a você mesmo, enquanto você achar, como aquele fariseu achou, que chegou na igreja, ficou olhando para o publicano e criticando o publicano. Entendeu? Enquanto você achar que você sabe alguma coisa, que você é alguma coisa, que você já está pronto, você não vai chegar a lugar nenhum. A nossa conversão é até o último dia da nossa vida. Ninguém aqui vai morrer santo, não. Essa história de santidade é conversa de religião. O único santo que teve aqui na terra chama-se Jesus. Esse foi santo. O resto, todo ele foi, é e será pecador, falho e imperfeito. Perfeito só teve um. Jesus cita o exemplo de João, o Batista, aquele que batizava. O que é que Jesus fala? Entre os nascidos de mulher não teve ninguém maior do que João Batista. Mas no reino dos céus ele é pequenininho. Olha só, e outra coisa, né? João Batista não fez um milagre, nenhum milagre. O que é que João Batista pregava? O mesmo que a Bíblia prega
do primeiro versículo até o último. A conversão nossa. Tem gente que está querendo converter os outros, mas a maior obra que Deus te chama para fazer, a maior obra que Deus te chama para fazer, veja bem, irmãos, presta atenção no que eu vou falar aqui, é a sua própria conversão. Não se iluda, quem tem que converter é você. Jesus falou que um cego não pode guiar o outro. Não fica achando que você está enxergando, não. Não vai nessa ilusão, não, sabe por quê? Jesus escolhe 12 discípulos. Estuda a vida deles para vocês verem. É só ver. Jesus pregando, os discípulos queriam abandonar ele, quando ele fala a verdade. E todos iam abandonando. Quando Jesus chama a atenção, alguns lembram do que viram, do que ouviram, e falam, não, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, irmãos, você é chamado para olhar para você, você é chamado para olhar para a sua vida. Não adianta dizer, não, porque a minha esposa não vai, não, porque a minha filha não vai, porque o meu filho não vai, porque o meu esposo não vai, e achar que isso está te atrapalhando, não. Entendeu? Quem tem que ir é você. Quem tem que ir é você. E com vontade. Jesus falou, aonde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. O dia que o seu tesouro for Deus, seu coração estará em Deus. Sua felicidade estará em Deus. E eu vou ser mais direto para você. Não se iluda, não existe felicidade aqui na terra sem Deus. Você vai ficar se enganando a vida inteira, procurando ela, procurando a felicidade aqui e acolá, que agora é o carro que você vai comprar que você vai ser feliz, que agora é a casa que você vai comprar que você vai ser feliz, que agora é o salário que aumentou que você vai ser feliz. Esquece isso daí, irmão. Você só será feliz de verdade, você só será apaixonado pela sua vida, pelo mundo, pela beleza que Deus criou, o dia que você tomar a decisão de se apaixonar por Deus. Enquanto você não fizer isso, você vai ficar procurando encher o vazio da sua vida com pequenas coisas, com coisinhas, matando o desejo do seu próprio corpo que te pede prazer 24 horas por dia, entendeu? Só há felicidade quando você realmente adorar a Deus. Livro de Lucas, capítulo 2, diz a palavra do Senhor assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aqui você vai ver uma referência lá no livro de Colossenses capítulo 2, versículo 15, Hebreus capítulo 1, versículo 6, Mateus capítulo 33, versículos 55 e 56. Importante você ler lá no livro de Mateus, capítulo 3, 55, porque muitas religiões não falam sobre a família de Jesus. A Bíblia, quando diz aqui que Jesus era o primogênito, é porque ele era o primeiro filho de Maria e de José. Eles tiveram outros filhos e filhas. E
Tem religião que quer negar isso daí. Então é importante você ver o contexto, porque a Bíblia vai confirmar exatamente isso. Versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha, irmãos, essa palavra também é muito importante, porque se você ler o contexto da Bíblia sobre essa palavra, sobre o Salvador, sobre o Senhor, você vai ficar admirado, que é muito complexo, muito bonito, muito importante você entender isso, né? Porque quem é nosso Salvador é Jesus. Muitas pessoas aí usam vários nomes para a salvação, mas a Bíblia é clara, texto e contexto, que quem salva é Jesus. Até agora a igreja moderna está criando mais um personagem, que é o Espírito Santo, né? Que está salvando também. E isso é antibíblico, porque no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia explica claramente que há um só Deus, uma só fé, um só corpo, um só Espírito. E aqui você vai ver uma referência do versículo 11, lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, Atos, capítulo 5, versículo 31, Mateus 16, 16, Lucas 1, 43, Atos 2, 36, Filipenses 2, 11. Eu cito essa referência exatamente para isso, para depois na sua casa você fazer a sua pesquisa. Por quê? Porque quando você começar a estudar a Bíblia pela Bíblia, você se livra da religião. Porque a religião diz uma coisa, cada religião quer te levar para um caminho. Agora você tem que seguir a Bíblia. E você vai seguir a Bíblia quando você começar a observar o contexto da Bíblia. Então, versículo 12. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas. O versículo 13 aqui você vai ver uma referência em Daniel, capítulo 7, versículo 10, Apocalipse, capítulo 19, versículo 5. E no versículo 14, aonde dá glórias a Deus nas alturas aqui, nós vamos ver uma referência em Lucas 19, 38, Apocalipse 5, 13, Isaías, capítulo 57, versículo 19, Lucas 1,79, Efésios capítulo 2, versículo 14, João capítulo 3, versículo 16, Efésios capítulo 2, versículo 4 em diante. Então aqui no 14 diz assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Olha só, aqui, na parte B do versículo 14, tem uma coisa interessante, porque os anjos dizem assim: paz na terra, boa vontade para com os homens. Essa paz, irmãos, que nós buscamos, essa paz que nós desejamos, você só vai encontrar em Deus. Lá no livro de Números, no capítulo 6, no versículo 22 em diante ali, você vai ver que Deus nos exorta, Deus chama a nossa atenção, aquele que é cristão, aquele que ama a Deus, que ama a palavra de Deus, para que a gente possa, quando for cumprimentar uma pessoa,
a gente desejar a paz do Senhor para essa pessoa. E essa maneira de cumprimentar que os crentes têm no mundo inteiro, que muitos agora modernizaram, né? Só falam a paz, como se fosse índio, né? A paz. Entendeu? Isso é coisa de índio, né? Coisa de hippie também, né? Hippie, paz. O crente verdadeiro, ele cumprimenta as pessoas desejando a paz do Senhor, a paz de Jesus. Por quê? Porque você não tem paz para dar para ninguém. E Deus diz lá no livro de Números, no capítulo 6, no versículo 22, que você, quando deseja a paz do Senhor para uma pessoa, você está colocando o nome de Deus sobre aquela pessoa e você está colocando a bênção de Deus sobre aquela pessoa. Amém? Versículo 15. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. É muito importante também essa palavra aqui, que você vê que Maria, ela tinha uma experiência com Deus incrível, né? Ela falou face a face com o anjo, o marido dela também, e o que foi dito a ela se cumpriu. Ela conviveu com pessoas extremamente espirituais, né? Com Isabel, ou Elizabeth, algumas pessoas dizem, né? Esposa de Zacarias, e ela guardava aquilo tudo no seu coração. Então, irmãos, a Bíblia também nos dá uma lição que você tem que aprender a guardar as bênçãos de Deus na sua vida. Você deve sim testemunhar, isso é uma coisa, os testemunhos são importantes, mas tudo que você for fazer daquilo que você recebe de Deus, você tem que fazer com autorização de Deus. Entendeu? Porque não se esqueçam da lição que Ezequias teve de Deus. Depois você pode ler lá no livro de Isaías sobre a vida de Ezequias. E Maria, como sabia que ela divulgando todo o conhecimento que ela tinha, ela poderia sofrer grande represália, grande pressão. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circundar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Você vai ver uma referência lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 12. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Você vai ver uma referência no livro de Levíticos, capítulo 12, versículo 2. E aqui tem uma coisa interessante, irmãos. Que criança você apresenta a Deus. Criança você não batiza. A pessoa só pode ser batizada, no mínimo, a partir de 12 anos de idade. Que o batismo criado por Deus, não o batismo da religião, estou falando o batismo da Bíblia. Ele é para arrependimento de pecados. Como uma criança, com 2, 3 meses de nascimento, vai se arrepender de quê? Que ela nem sabe nada da vida dela. Entendeu, irmãos? Então você apresenta esse presente que Deus te deu, que é o Filho. Versículo 23. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 2. E para darem a oferta, segundo disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos.
livro de Levíticos, capítulo 12, versículo 8, que estipulava a oferta, né? E aqui é interessante vocês verem que Maria, ela era pobre, a família dela era pobre. Tem pastor que prega que Jesus era rico, tem pastor que prega até que Jesus era tão rico que ele tinha um burrinho, e o burrinho era como se fosse uma BMW hoje, um burrinho novo, 0 quilômetro. Então, você tem que ter muito cuidado com o que você ouve dos outros, para ficar andando atrás de gente que fala mentira e besteira. O livro de Isaías explica como Jesus era, até a aparência dele não agradava as pessoas. Jesus não era esse cidadão aí de olhos azuis, cabelos longos, não, né? Então, temos que ter cuidado com essas coisas. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Olha que interessante, né? Isso é uma palavra muito interessante também, irmãos. Vocês podem grifar isso na Bíblia de vocês, para vocês buscar o conhecimento do texto e contexto, por que está dizendo aqui o Cristo do Senhor. E outra coisa também, né? Essa doutrina que tem do Espírito Santo hoje, você vê que aqui, ó, o Espírito Santo estava com Simeão, assim como sempre esteve com o homem, não com todos os homens, mas sempre, quando você lê o livro de Êxodo, você vai ver que Deus colocou o Espírito dele sobre várias pessoas. Deus nunca fez acepção de pessoas, nunca. E a Bíblia deixa claro que o mesmo Deus de ontem, aquele Deus lá do Velho Testamento, é o mesmo de hoje e será o mesmo de sempre. As pessoas ficam fatiando a Bíblia de acordo com seus pensamentos para criar doutrinas que, na verdade, acabam sendo antibíblicas por causa do contexto. E pelo Espírito Santo foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Livro de Isaías, capítulo 52, versículo 10. A qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Salmos, capítulo 98, versículo 2. Luz para iluminar as nações. Isaías 42, 6 e 49, 6. E para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Livro de Mateus, capítulo 21, versículo 44. Livro de Atos, capítulo 28, versículo 22. Irmãos, aqui, como é rápido, a gente dá alguns versículos. A gente dá um pouquinho de contexto, porque se cada versículo desse aqui você for dar todo o contexto da Bíblia, vou ficar aqui uns 2 meses pregando só esse capítulo aqui. Mas é só para que você tenha uma ideia da importância do contexto. E olha só o que deixa claro aqui, que Simeão diz que este é posto para queda.
e elevação de muitos em Israel. Entendeu, irmãos? Porque muitas pessoas irão receber Jesus assim como você recebeu, não se iluda não. Jesus olhou do céu e entrou na sua vida. Talvez não tenha entrado do jeito que você acha ou achava que deveria entrar. Assim como aquele povo de Israel que estava esperando o Messias, muitos esperavam o Messias chegando num cavalo de raça, um homem forte e poderoso, com muito dinheiro, com um exército atrás dele, entendeu? Muitos com olhar materialista. Se você tiver olhar materialista, se você não abrir o seu coração para ser simples e humilde, e aprender a ver na simplicidade, na humildade, a presença de Deus na sua vida, você não vai ver Jesus não. Você pode estar na igreja, você pode ser quem você for, entendeu? E é por isso que a pessoa cai. O que mais você encontra por aí é crente caído, de todo nível, de iniciante até pastor, bispo e vai por aí afora. Por quê? Se a pessoa dedica a vida dela à religião, à igreja, por que que cai? Jesus falou que você tem que ter sua casa firmada na rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a palavra. Jesus deixou claro que se você não tiver firmado o seu relacionamento com Deus pela Bíblia, você não vai aguentar, você vai cair. E uma espada traspassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. João capítulo 19, versículo 25, aqui ó. Simeão já estava profetizando e confirmando, porque ele conhecia as Escrituras, entendeu? E para que ia acontecer isso? Qual a importância da morte de Jesus na cruz do Calvário? A morte de Jesus na cruz do Calvário, meus irmãos, a vida de Jesus, a palavra de Jesus, ela vem para confrontar você, para mostrar para você o que tem dentro dos seus pensamentos e dentro do seu coração. Você não vem na igreja não é para sentir prazer, não. Isso aqui não é consultório de psicologia. Você não vem na igreja não é para vir receber dinheiro, receber bênção, não. Aqui não é banco. Você vem na igreja para você se converter. É para isso que você vem na igreja. Para você ter um encontro com Deus, para você ouvir a palavra de Deus, ser confrontado. Você ser confrontado para você mudar. Se for para você ter uma Bíblia, se for para você ir na igreja, se for para você orar, se for para você louvar e para você não mudar, você esquece, meu irmão. O sofrimento de Jesus na cruz foi vão. Para você não teve importância nenhuma. Versículo 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Aqui você vai ver uma referência muito interessante lá no livro de Atos, capítulo 21, versículo 8. Porque também, irmãos, tem muita religião que ela quer mandar na vida do fiel. O coitado vem já do mundo, escravizado pelo mundo, ele vem para a igreja. Deus traz ele para a igreja, para ele ser livre. Porque quando você está com Deus, você é livre. Deus não te obriga a nada. Você faz o que você quiser. Se você for sábio, você fará a vontade de Deus. Mas não é a igreja que tem que impor em você nada, criar normas para você. E aqui, olha, mostra que Ana, naquele tempo que mulher não era nada, não era ninguém, Ana era profetisa.
E também, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, você vai ver que tinha um cidadão lá que ele tinha 4 filhas, se não me falha a memória, que também profetizavam. E aqui quando fala que Fanuel era da tribo de Asser, você vai ver lá em Josué, capítulo 19, versículo 24, falar sobre a tribo de Asser. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 5. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram à Galiléia para a sua cidade Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Lá no livro de Êxodo, capítulo 12 em diante, versículo 1 em diante, você vai ver que Deus instituiu ali a Páscoa e quais são os ritos da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Aqui você vai ver uma referência lá em João 2,16. E eles não compreenderam as palavras que eles dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Irmãos, aqui também, você vê que Jesus aqui, ele fala que ele estava tratando dos negócios do pai dele, no templo, né? Lá em João, no capítulo 2, no versículo 16, Jesus disse assim: E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. A igreja é de quem, irmãos? A igreja é de Jesus, irmãos. A igreja não é do homem. Qualquer igreja que você for, que as pessoas disserem que a salvação só está naquela igreja, ou que se você sair daquela igreja você será amaldiçoado, ou que só através daquela igreja, daquela doutrina que você será salvo, você pode já sair correndo, que ali Deus já está mandando um recado para você: meu filho, sai daí, porque isso aí não é minha igreja. Entendeu? Louvado seja Deus. Jesus falou que nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade.
A verdade é o que está escrito na Bíblia. A verdade não é o que o homem fala. Eu sempre procuro aqui, irmãos, pregar para você a sua liberdade, a importância do seu relacionamento com Deus, entendeu? Quem tem que ser santo é você, quem tem que servir a Deus é você. Você não é chamado para ser delegado, para ser juiz, você não é chamado para cuidar da vida de ninguém, nem do seu cônjuge. Você quer cuidar da vida do seu cônjuge, dos seus filhos? Cuida primeiro da sua vida, do seu relacionamento com Deus. Faz de verdade uma aliança, você e Deus. Busque trazer a presença de Deus para a sua vida. O resto Deus fará. Deus fará. Sabe por que Deus diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, se não me falha a memória? Sabe o que Deus fala? É necessário que aquele que crê, é necessário, hein? Creia que Deus existe. Porque as pessoas, irmãos, parece uma coisa simples, você lê esse versículo, você fala assim, nossa, mas será que todo mundo acredita em Deus? Você sair na rua e macumbeiro acredita em Deus, todo mundo acredita em Deus. Traficante acredita em Deus, pedófilo acredita em Deus, assaltante acredita em Deus, todo mundo acredita. Aí você fica até com vergonha, falando, nossa, a pessoa acredita mais em Deus do que eu. Por que então que Deus fala assim? É necessário que aquele que crê, se todo mundo está crendo por aí, está todo mundo indo para o céu. É necessário que aquele que crê, creia de verdade que Deus existe. Deus não precisa estar mostrando milagre para você continuar crendo, não é possível. Você todo dia tem que ver um milagre, todo dia você tem que ver um milagre, entendeu? Tem gente que vai na igreja atrás do milagre, tem gente que vai na igreja atrás da profecia. Deus não pode ir na casa dela falar com ela, Deus não pode falar com ela de manhã, nem de tarde, nem de noite. Meu irmão, Deus fala com você qualquer hora do dia, o dia tem 24 horas, dentro das 24 horas, Deus pode falar com você a qualquer hora, é só você estar com o seu coração aberto. Para Deus não tem lugar. Deus falou que você pode subir ao céu, você pode descer no mais profundo abismo, aonde você for, Ele lá está, aonde você estiver, Ele está te vendo, e Ele diz que o braço dele não está curto, que Ele não pode te ajudar, que o ouvido dele não está agravado, que Ele não possa te ouvir. Ele está te ouvindo. É você que não escuta Deus, é você que não abre o seu coração de verdade, de verdade. É necessário que aquele que crê, creia que Deus existe e que é Ele que é o galardoador daqueles que o amam. É Deus que faz tudo, é Deus que dá tudo. O dia que você entender isso, um copo de água que você for tomar vai ser importante para você, para saber, é Deus que está me dando esse copo de água. Porque muita gente naquele momento, às vezes, está lá no deserto, morrendo porque não tem um copo d'água para tomar. Mas para você, se você não souber dar importância às pequenas coisas, como o Senhor diz, quem é fiel no mínimo, irmãos, a vida vai passando, a vida vai passando, e aí, quando que você vai tomar a decisão de falar, Senhor, hoje eu quero fazer uma nova aliança com o Senhor, hoje? Crente tem que nascer todo dia. Você quer ver, você chega numa casa ali, tem uma crente ali com 30 anos de crente, ela tem um filho lá que é drogado, um marido que é alcoólatra, que não se converte, você fala com ela, fala, irmã, não, eu já fiz de tudo, não tem jeito não. Não tem, para ela, claro que não tem jeito. O problema está com ela, porque ela é uma religiosa, não serve a Deus. O Deus dela não é o Deus do impossível. Você sabe por que eu estou aqui, nesse altar?
Você sabe por que a minha família está ali? Não é por causa de mim, não é eu. Quem sou eu? Sou nada, sou ninguém, sou apenas um Zé, falho, pecador, fraco. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu creio no Deus que eu sirvo. É Ele que me traz aqui, é Ele que converte a minha família, não é eu não. É Ele que pode me curar, me salvar, me libertar, e é Ele que pode me levar à ressurreição e à vida eterna, porque é isso que importa. A igreja de hoje, ela está pregando o mundo, é isso que a igreja está pregando. Aqui nós pregamos a ressurreição e a vida eterna. A Bíblia prega a ressurreição e a vida eterna. Se a igreja diz para você que, olha, você morreu hoje, não, está na glória, está na glória. O cara foi meio crente, foi o crente de Laodiceia, crente de Laodiceia lá, não quis compromisso real com Deus, está na glória. Tem a carteirinha da igreja, está na glória, entendeu? Morreu, está na glória. Ô irmão, pelo amor de Deus, cara, por favor, vamos ser sinceros, né? Nosso Deus é perfeito, nosso Deus é amor, é justo, por isso mesmo, exatamente porque Deus é amor, que a Bíblia aqui deixa claro que muitos iam cair. A Bíblia deixa claro que quando Jesus viesse, ia ser terrível, ninguém ia suportar a pregação dele, a palavra dele, e até hoje ninguém suporta. A própria igreja não suporta, fica fugindo da palavra de Deus, entendeu? Você vê que tem pastor até que fica contando piada no altar, pastor piadinha, e a crentalhada tudo seguindo o pastor conta piada, entendeu? Esse altar é lugar de contar piada, altar é lugar de você ler a Bíblia, falar de relacionamento com Deus, falar de relacionamento familiar, A coisa é muito séria, irmãos, e a vida é sua. A vida é sua, você tem que ter responsabilidade pela sua vida, não só pela sua vida, como também pela vida das pessoas que Deus colocou na sua vida, entendeu? E outra coisa, não se iluda, quando Deus olhou do céu, que chamou você, não vem de qualquer jeito não, porque você vai vir pagando o preço. Olha o que tem de crente pagando preço aí. Eu, sinceramente, eu nunca sofri com Deus, nunca sofri por causa das consequências do que eu fiz, do que eu senti, do que eu pensei, entendeu? Se eu fui no deserto levado por Deus, glórias a Deus, entendeu? Glórias a Deus. Se amanhã você me vê no fogo, na água, no deserto, levado por Deus para ser aperfeiçoado por Deus, glórias a Deus, entendeu? Agora achar que agora Deus entrou na minha vida, eu estou pagando o preço, para com isso, né, irmão? Por favor. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.